E aí, tá feliz, torcedor brasileiro? Tá feliz? Você tá contente hoje, agora que se passaram algumas horas depois que a lista foi anunciada, você tá feliz? Então, o Brasil parou para ver a convocação do Neymar. Ops, desculpa, vou começar de novo. O Brasil parou para ver a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Há muito tempo, o anúncio de uma lista para os convocados da Copa não mobilizava a nação em torno de um único propósito, de um único objetivo, e agora a gente pode dizer que a Copa do Mundo de 2026 finalmente começou. Se teve uma coisa boa dessa convocação, além do fim da chatice insuportável das pessoas implorando por um nome, é porque agora estamos em clima de Copa do Mundo. Aqueles vendedores, ambulantes, pequenos comerciantes, aquela galera que agora quer vender de sandália havaiana vuvuzela com as cores da bandeira brasileira, podem comemorar. Durante 39 dias vão poder desovar o estoque sem ter aquele receio ou rejeição por conta de posicionamento político. E eu acho que estimular a economia por este aspecto, eu acho que é algo bem interessante para todo mundo, que a gente quer ver o dinheiro rolando, inclusive para esse povo que depois da Copa do Mundo, depois que o Brasil for eliminado nas quartas de final para uma Croácia ou para uma Bélgica da vida, vai voltar a vender esses artigos para uma galera que tem um espectro político um tanto quanto estranho. Desculpa, tem direito a dar opinião também sobre isso, mas é um canal de esportes, é um canal esportivo. Vamos lá. O que, que eu tenho para dizer para você? Ainda bem que eu gravei aquele vídeo falando o motivo principal pelo qual eu entendo que Neymar merecia essa convocação. De fato, aconteceu. E ainda entendo que é pelo motivo que eu expliquei no vídeo anterior. Ah, você caiu nesse de paraquedas, né? Então eu vou recapitular. Neymar não foi convocado por causa do seu handicap nos últimos meses ou nos últimos anos, até porque ele não jogou pela seleção com a era Ancelotti, não jogou pela seleção na era do Dorival Júnior e está inativo na seleção há mais de 2 anos. Ele jogou, ou melhor, ele tentou jogar no Santos por 15 partidas e ainda assim não fez o Santos sair da zona de rebaixamento. Ancelotti deixou claro que Neymar foi convocado porque é o Neymar e porque tem um histórico, porque está acima da média, ou melhor, tem um nome acima da média, e eu insisto em acreditar na tese de que Rodrigo e Estevão, em condições, impediriam que o Neymar fosse convocado para essa Copa do Mundo. A ausência desses dois foi decisiva para que o Neymar estivesse na Copa. E há quem diga, vídeo PVC, que fez essa pergunta na coletiva para o Ancelotti, que o João Pedro, que joga lá na Premier League, que fez 15 gols na Premier League, não foi no Campeonato Brasileiro, não foi na, sei lá, Sul-Americana, Campeonato Paulista, seja lá que campeonato o Santos estivesse disputando nos últimos 12 meses, que o João Pedro ficou de fora jogando na Premier League, enquanto que o Neymar foi convocado para a Copa do Mundo. Quarta Copa do Mundo do menino Ney. São essas perguntas um tanto quanto desconcertantes que o Carlo Ancelotti vai ter que enfrentar a partir de agora, e ainda assim, isso é menos pior do que aguentar os insuportáveis que estavam pedindo o Neymar convocado. E, galera, uma coisa é convocar o Neymar, a outra coisa é ele jogar. E o Ancelotti meio que deixou claro que ele vai ter que brigar pela vaga. Ele não vai conseguir comprar a vaga, não vai conseguir se impor, não vai conseguir negociar uma rebelião com os demais jogadores do elenco. Ele vai ter que conquistar a vaga. E aí é que eu quero ver. O bom é que não tem nenhum moleque de 18 anos pro Neymar dar um pesco-tapa para impor respeito. A galera que tá ali é meio casca-grossa, com exceção do Endrick, né? Mas o Endrick tá jogando no Lyon, né? Não tá jogando no Santos. Enfim, no lugar de ficar batendo tanto no Neymar, eu queria pontuar algumas coisas da lista que, sinceramente, é o que temos, tá? Eu acho que o Ancelotti convocou o que tem de melhor no futebol brasileiro.
apesar de eu estar com muita curiosidade para saber como é que anda o futebol russo, porque, caraca, tanta gente vindo do futebol russo e vindo do futebol árabe que eu realmente gostaria de entender se esses 2 centros, se esses 2 mercados de futebol têm uma proficiência técnica tão alta assim, porque caramba, né, Socorro, Zenit, Al Ittihad, sério, são campeonatos tão fortes assim? Olha, eu queria ser parte do grupo do scout do Ancelotti, ou pelo menos ter o entendimento de como foi o monitoramento feito pelos seus supervisores técnicos, pelo pessoal técnico, para entender essas escolhas. Mas, no fundo, a lista está acertada. Esses são realmente, co com exceção de um nome ou outro talvez, mas esses são realmente os jogadores que estão em melhores condições para disputar a Copa do Mundo esse ano pelo Brasil. Lembrando sempre que nessa temporada em específico, a 2025, 2026, a seleção brasileira de novo deu muito azar em ter que lidar com questões de contusão, com pontuais questões de contusão, e eu citei os exemplos do Rafinha e do Estevão, mas também tem o Éder Militão, que teve seus problemas e está fora da Copa, problemas físicos, diga-se de passagem, não os problemas relacionados às supostas amigas lá do Vini Júnior, que teve aquela treta toda lá com a Virgínia, que eu tô doido para comentar isso, mas não vai ser aqui. Eu prometo para você que eu não vou comentar aqui, porque este é um canal esportivo e não um canal de fofocas. Então, diante de tantas baixas que a seleção brasileira teve, esse grupo é o melhor que temos. Tem gente questionando o Everton do Grêmio, que não teve nenhuma convocação na era Ancelotti, mas que foi convocado porque é um jogador experiente, é um jogador que tem bagagem, que já tem Copa do Mundo no seu histórico e que, segundo Ancelotti, não precisa ser testado da mesma forma como o Neymar também não. E eu tendo a concordar com o Ancelotti. Acho que a discussão em relação ao nome do Neymar não é sobre a sua capacidade de jogar futebol, não é sobre a sua genialidade, não é sobre a sua visão de jogo, mas sim sobre o seu condicionamento físico, sobre o seu foco, sobre a sua predisposição em se doar mais para conquistar uma vaga de titular, sobre o seu ímpeto para jogar na seleção brasileira. Tudo isso a gente está questionando há anos e anos. Quando o Neymar, no lugar de dar o máximo pelo Santos, ele prefere ir lá e dar prestígio para a Kings League, porque ele tem um time lá. A gente questiona o Neymar, e eu acho também que pode ser meio injusto para algumas pessoas a gente questionar o comportamento do Neymar no extracampo, mas não tem como a gente não associar o extracampo com o que acontece em campo. Né, Vini Júnior? Não é mesmo, Vini Júnior? Eu tô com ódio do Vini Júnior. Eu tô com ódio, assim, inacreditável, né, que moleque pra jogar tudo fora. Mas voltando a falar da convocação, é esse o grupo de 26 mesmo, não tem muito o que dizer aqui. E mesmo aqueles nomes que eu falei que estão em mercados tanto quanto escondidos, como o Douglas Santos no Zenit, ou de repente o Fabinho no Al Ittihad, sabe, que o Luiz Henrique no Zenit também, mas enfim, são jogadores que estão entregando um desempenho na seleção brasileira que é bem interessante. O Alex Sandro do Flamengo está muito bem convocado. O Gabriel Magalhães no Arsenal, então nem se fala. Apesar de eu achar que o Marquinhos meio que já está na prorrogação, mas o Marquinhos vai dar experiência para a zaga, se bem que se o Marquinhos ferrar com tudo em uma quartas de final, eu vou para cima dele com toda a força, mesmo que seja na retórica. O Bruno Guimarães está bem convocado, o Casemiro também. Então, é isso. Essa é a seleção brasileira. E até mesmo pelo número de jogadores convocados nas posições, o Ancelotti vai no 4-2-4 de forma assim prioritária, porque são apenas 5 meio-campistas convocados e de atacantes a gente tem pelo menos 9 nomes. Então a gente, se bem que tem alguns jogadores no ataque que podem fazer a função de meio-campo, fazer a transição de meio-campo e ataque, o que acaba ajudando bastante
disposição de 4-2-4 que o Ancelotti está pensando, que na verdade não são atacantes, mas meias atacantes que podem fazer essa flutuação entre ataque e meio-campo, fazendo a conexão e impulsionando o time numa transição de bola mais rápida, entre defesa, meio-campo e ataque. Pelo menos essa é a leitura preliminar que a gente faz dessa convocação. Do mais a mais, a seleção brasileira tem um último amistoso em casa no dia 31 de maio contra, oh meu Deus, contra quem vai ser? Costa Rica, Panamá, sei lá, uma bambalha matéria da vida. E no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia no Mundial, um amistoso contra o Egito. Amistoso bem interessante, porque pega uma seleção africana, pega uma seleção que tem um atacante muito perigoso, Mohamed Salah. O Egito, eu acredito que pode surpreender na Copa do Mundo também. Então, é um bom preparativo para enfrentar o Marrocos em 13 de junho. Olha como a gente está falando de Copa do Mundo, hein? Olha como o ânimo mudou. Torcedor brasileiro agora vai procurar álbum de figurinhas, a tabela online, vai colocar os jogos da seleção no Google Agenda, vai marcar o churrasco para o final de tarde, vai sair do emprego mais cedo, vai pegar o trânsito às 4 da tarde para voltar e chegar em tempo para assistir o jogo em casa. Isso se não se reunir no barzinho em algum lugar, naqueles trabalhos que não vão liberar mais cedo. O brasileiro agora abraçou a Copa do Mundo. Até desconfio que a CBF deve ter aquela conversa ali de pé de ouvido com o Ancelotti, falando: olha, é importante para gerar economia, é importante para a gente atrair público, convoca o Neymar para a gente ter esse povo aí feliz. Só que como último recado, para encerrar esse vídeo da forma mais ágil possível, para também publicar com uma maior celeridade, eu devo dizer uma coisa muito importante. O Ancelotti tirou um peso das costas dele, porque se ele não convoca o Neymar, ele vai ser crucificado. Agora ele só tem que lidar com o fato de colocar o Neymar para jogar ou não. E a gente sempre vai ter o benefício da dúvida se o Neymar tem condições de entrar em campo para desempenhar minimamente pela seleção brasileira. Na hora do desespero, ele coloca o Neymar no segundo tempo, o Neymar tenta resolver e não resolve. E aí a culpa vai ser só do Neymar. Essa é a parte boa de tudo isso. Não estou sendo cruel, tá? Eu estou sendo realista. O Neymar convocado para a Copa do Mundo, ao entrar em campo, ele vai ter que jogar a Copa da vida dele. Caso contrário, se o Brasil fracassar, a culpa é toda do Neymar. Nem venha me dizer, com aquela história conveniente, até mesmo hipócrita, de dizer: ah, mas é um grupo, são outros 10 jogadores, e ele não joga sozinho. Não me interessa! Eu não dou a mínima, eu estou defecando e me locomovendo para este argumento, que é um argumento tacanha, é um argumento conveniente e um argumento até hipócrita. Porque não foi vocês, eu não vou nem dizer da imprensa, vocês aí da torcida, que afirmaram categoricamente que o Neymar é um craque, que é Neymar e mais 10. Perrone, Rica Perrone que falou isso naquela carta lá, aquela declaração de amor pro Neymar. É Neymar e mais 10, ele é um craque, um gênio. Faz a diferença na seleção, mesmo que o histórico dele seja de não fazer a diferença na seleção brasileira em Copas do Mundo. Mas vamos lá, vamos dar mais uma chance pro moleque de 34 anos que se recusa a crescer. Se o Neymar entrar em campo nessa Copa do Mundo, mesmo que seja na hora do desespero, no segundo tempo, Brasil perdendo de 2-0 para a Bélgica, quartas de final, o Brasil precisa virar o jogo, entra o Neymar. Se o Neymar não resolver, a culpa é total, única e exclusivamente dele. A gente tira esse peso das costas do Ancelotti, até porque o Ancelotti está com o emprego dele garantido na seleção brasileira até 2030. Independentemente do que vai acontecer daqui a, sei lá, 21 dias, que provavelmente a data de umas oitavas ou quartas de final da Copa do Mundo. Independentemente do que vai acontecer, digo, o Ancelotti garantiu o dele. E o Neymar joga a última Copa, que vai ter que ser a Copa da vida dele. Caso contrário, menino Ney será consagrado como o grande fracassado histórico da seleção brasileira. Aquele cara que foi um dos maiores talentos que apareceram no futebol brasileiro,
talvez, há quem diga que é o maior desde o Pelé, né, que apareceu, pelo menos ele detém o recorde de gols marcados pela seleção brasileira, um recorde que era do Pelé. Então ele vai ter essa mancha, esse carimbo na testa dele de ser talvez a grande frustração que o futebol brasileiro criou nos últimos, sei lá, 40 anos, de ser um dos melhores jogadores do mundo e não conquistar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Ah, mas o Cristiano Ronaldo também não conquistou. Galera, quem que é Portugal na fila do pão do futebol mundial? Não dá para comparar Portugal com a seleção 5 vezes campeã do mundo, a seleção que jogou todas as Copas do Mundo, a seleção que, cara, é a camisa mais pesada de todas no futebol mundial, e a gente está falando de uma seleção que, em tese, deveria pôr medo em todo mundo. Boa sorte para o Ancelotti, do fundo do coração, boa sorte para o Neymar, porque vocês vão precisar.